Bom, pessoal, a grande parte dos problemas de engenharia vão trabalhar com dutos, tá? Onde por dutos aqui a gente está falando de seção transversal não circular. E também a utilização de tubos concêntricos é muito comum em processos de transferência de calor. Então esse é um tópico bastante importante, tá? Nesse caso, quando a gente trabalha com uma seção transversal não circular, nós temos que definir um novo comprimento característico. Tá? Enquanto a gente trabalhando com o tubo, é simplesmente o diâmetro. Ao ir para um duto, nós não temos mais o diâmetro. E esse comprimento característico, ele passa a ser o chamado diâmetro hidráulico. Onde o diâmetro hidráulico é definido simplesmente como sendo 4 vezes a área da seção transversal dividido por P, onde P é o perímetro molhado. O que é o perímetro molhado? Tá? O perímetro que tem contato com o fluido que está trocando calor. Então, AC é a área da seção transversal. E P é o chamado perímetro molhado. Bom, para escoamento turbulento, e aí a transição para escoamento turbulento é assumida no mesmo número de Reynolds que para um tubo, tá? Ou seja, para a seção transversal circular, Reynolds 2300. A única diferença é que agora é Reynolds com base no diâmetro hidráulico maior, aproximadamente igual a 2300. As correlações apresentadas para escoamento turbulento em tubos da seção transversal circular são válidas. E a gente está falando aqui principalmente das equações 117, 118, 119, mas também das correlações para metal líquido. Tá? Na realidade, desculpa, né? Não para metal líquido, porque que é para Prandtl maior, aproximadamente igual a 0,7, tá? Aqui é na correção. Bom, por quê? Quando se tem escoamento turbulento, você tem um efeito de mistura mais elevado, tá? Esse efeito de mistura mais elevado vai fazer com que a transferência de calor ao longo de toda a seção transversal do seu duto seja razoavelmente constante, assim como acontece no caso de um tubo, tá? Ou seja, no caso de uma seção transversal circular.
No entanto, quando a gente vai para o escoamento laminar, isso não se repete. Isso faz com que a simples utilização dessas correlações em um escoamento laminar leve a erros bem maiores. Tá? Por exemplo, o coeficiente de transferência de calor por convecção ele vai ser zero em um escoamento laminar em regiões onde se tem quinas. Então, se a gente pensar em um tubo, ou melhor dizendo, um duto, com uma forma triangular, considerando o escoamento laminar, nós vamos ter aqui o escoamento acontecendo como lâminas ou camadas de fluido deslizando umas sobre as outras, tá? Então, uma coisa mais ou menos nesse sentido. No entanto, nessas regiões aqui, ó, de quina, nós vamos ter um escoamento tão lento acontecendo, tá? Que a sua transferência de calor vai se cessar ali. Então nós deixaríamos de ter um H nessas regiões, ou seja, o H iria para zero. Isso vai nos dar uma grande variação do H ao longo do perímetro molhado. Tá? E isso faz com que a utilização dessas correlações leve a erros consideráveis. Bom, como faz então para se abordar um problema desse tipo? Parte de solução analítica. Então, por meio da solução analítica, considerando diferentes seções transversais, é possível se chegar em valores razoáveis para o número de Nusselt. E aí o Micropera condensa isso na tabela 8.1. Só destacando que isso daqui é para escoamento laminar. E completamente desenvolvido. Porque as soluções analíticas que são representadas lá na tabela 8.1 foram obtidas com base nessas duas hipóteses. Tá? Então, se vocês buscarem lá na tabela 8.1 do Micropera, vocês vão encontrar alguma coisa mais ou menos assim.
seção transversal. E aí ele vai trazer diferentes tipos de seção transversal, tá? Desde uma circular a uma quadrada, indo para diferentes razões de aspectos na faixa do retangular, tá? Passando por placa plana e chegando até no triangular. Numa segunda coluna aqui ele traz a razão B sobre A, para englobar desde aqui do quadrado até todas as seções retangulares, onde essa razão vai para infinito no caso de placas planas paralelas, tá? Ou seja, tubos com uma razão B sobre A muito grande, você vai poder tratar como a placa plana paralela. E traz o número de Nusselt com base no diâmetro, tá? Na onde esse Nusselt ele é definido como sendo H vezes o diâmetro hidráulico dividido por K, tanto para a questão de fluxo de calor uniforme, quanto para a questão de temperatura constante ao longo da superfície, tá? E aí que ele vai trazer os valores, indo lá do valor já mostrado anteriormente para a seção circular, tá? De 4,36 e 3,66, chegando ao valor de 3,11 e 2,49 no caso de uma seção triangular. B sobre A aqui não seria definido, né? Para uma seção transversal quadrado ele vai a 1 e vai continuando aqui até de novo não ter definição de B sobre A para um triângulo, tá? E aqui na frente ele também traz uma outra funçãozinha, F Reynolds DH, ou seja, a função de escoamento laminar para fator de atrito, tá? Então indo lá de 64 para a seção transversal circular, isso aqui vocês veem lá em mecânica dos cilindros 2, tá? Passando por diferentes valores para as diferentes seções, chegando em 96 para o caso de placas planas paralelas e terminando lá no valor de 53 para dutos com seção transversal triangular. Bom, uma observação importante, tá? Os números de Nusselt tabulados para fluxo de calor uniforme na superfície, eles presumem ou pressupõem um fluxo de calor constante na direção axial do tubo. No entanto, eles também se baseiam na hipótese de que a temperatura ao longo da seção transversal é constante, tá? Ou seja, ao redor de todo o perímetro molhado do tubo, em qualquer seção transversal, ou seja, em qualquer posição axial, assume-se que a temperatura é uma constante, tá? Isso é uma hipótese simplificadora utilizada para se chegar na solução analítica. Da mesma forma, os resultados tabulados para a temperatura constante na superfície são aplicáveis quando a temperatura é constante tanto na direção axial quanto na direção periférica, ou seja, de novo, ele assume, olha, a temperatura na superfície é uma constante em qualquer posição axial do tubo, mas a temperatura da superfície também é uma constante em qualquer posição no perímetro, ou ao longo do perímetro molhado, né, desse tubo, tá? Então, essas são as hipóteses feitas. Bom, vou pausar esse vídeo aqui, para na sequência a gente falar especificamente de seção anular entre tubos concêntricos, e aí sim finalizar a parte teórica do capítulo 8. É isso, pessoal. Muito obrigado.